Agora sim, chegou a hora de ministrarmos a palavra do Senhor. Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia no Salmo de número 137, que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Até aqui, versículo 4 diz assim: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Deus, meu Pai, a partir dessa hora é contigo, Senhor. Tu já ministraste no meu coração, mas eu preciso ser simplesmente um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Então usa-me, Deus. É o que eu quero te pedir e te agradecer, no nome de Jesus. E todos que creem digam amém e amém. Primeira parte dessa mensagem, o exílio. Segunda parte, perderam a vontade de adorar. Terceira parte, eles esqueceram somente de algumas coisas. Quarta e última parte, nunca deixe de sonhar. Bem, querido, nunca deixe de sonhar é o tema da nossa mensagem hoje. Eu preciso te dizer que nesse exato momento aqui o povo era cativo da Babilônia. Haviam sido levados cativos, mas eu não posso te fazer esquecer que muitos foram dizimados, poucos são levados cativos e muitos mortos. E esses que são levados cativos, na verdade, estavam vivos. Eu costumo dizer que melhor é fazer parte da lista dos sobreviventes do que da lista das vítimas. Porque quando tu és vítima, acabou. Mas quando tu és sobrevivente, independente de qualquer coisa, você permanece de pé. Tu está aí pronto para adorar ao Senhor. Tu está pronto para se reerguer novamente. Então a Bíblia diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo pediam canções, e os nossos opressores, os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Deixa eu explicar. Como entoar cânticos? Como? De que forma? Entoar cântico quando tu está sendo levado cativo. Tu está preso, parte da sua família morreu. Eu preciso te dizer alguma coisa aqui, que no versículo 2 diz: nos salgueiros que lá haviam. Salgueiro significa, é a designação comum de várias espécies de árvores, não era de uma só, de várias espécies. Dava o nome de salgueiro, de ramos flexíveis e pendentes que crescem junto ao curso de águas ou em terrenos úmidos. Só a título de conhecimento, para tu entender um pouquinho o que é salgueiro. Cresce na beira de rios e tal. Não é uma árvore específica, mas é o nome dado para muitas dessas árvores que crescem dessa maneira. Eles vão lá, pegam suas harpas, penduram no salgueiro e ficam ali descansando por um tempo. E a Bíblia diz então que os opressores, o inimigo, que era tremendamente cruel, porque pessoas dos que ali estavam haviam perdido uma família inteira. Pessoas das que ali estavam haviam perdido o senso, a vontade de sorrir, e muito pelo contrário, tinham dentro de si uma vontade de chorar. Então, Israel morava então na Babilônia, era levada cativa, cativo, um povo cativo levado até a Babilônia, estava morando naquele lugar. Eu não posso também deixar de falar sobre aquela passagem de Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive, e Jonas vai para Tarsis. Na verdade, querido, não é uma desobediência comum. Uma desobediência comum é se em Nínive tivesse tudo bem. Mas Nínive havia dizimado a família de Jonas.
Então Jonas vira, dê-me a tua atenção a partir de agora. Jonas vira e diz o seguinte: olha, o que eu vou fazer em Nínive? Como é que eu vou pregar para Nínive? Quando na verdade eles dizimaram a minha família, eles foram cruéis, eles foram bárbaros, eles foram pessoas dolorosas, me trouxeram mágoas no fundo da minha alma. Como é que eu vou fazer isso? Parecido um pouquinho, era mais ou menos o povo de Deus sendo levado cativo. Lembre-se, o povo só foi levado cativo pela desobediência. Isso é muito bom frisar aqui, para a gente achar, poxa, mas Deus fez. Não, peraí, o povo foi desobediente e foi levado cativo. E aí eu vou repetir para você. Diz o versículo 1: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres. Em primeiro lugar, existia uma saudade. Existia no coração deles uma saudade daquilo que foi perdido, uma saudade da sua terra natal, uma saudade daquilo que ficou para trás. E não existia, humanamente falando, motivos para alegria. Eles estavam tratando mais como uma marcha fúnebre de pessoas, famílias que haviam se perdido. Eles estavam no momento cruel, no momento difícil, no momento doloroso. Em outras palavras, era uma tristeza profunda. E essa tristeza não era simplesmente pelas casas ou pelos terrenos, e sim pela pátria. Eles eram patriotas, ainda que em desobediência. Eles voltam e se recompõem daquilo tudo e dizem: olha, melhor seria estar em Sião. Mas em Sião também, eu não posso deixar de te dizer que eles tiveram N motivos para se alegrarem, também não se alegraram. Eles tiveram N motivos para louvar ao Senhor, mas não valorizaram. Isso acontece muito nos dias atuais. Quando nós olhamos, temos vários motivos para glorificar o Senhor agora. Isaías diz e fala sobre isso: buscar o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achá-lo. Significa que a gente sempre deixa para buscar o Senhor por último, no tempo que me sobra, naquilo que me resta. E aí de repente o cativeiro chegou. Sabe, querido, eu não estou aqui para declarar na tua vida notícia ruim, mas notícias ruins, elas chegam. E quando chegam, muitas das vezes tu não está preparado para ela. E aí quando ela chega, traumatiza, cria em nossos corações uma tristeza. E assim aconteceu com eles. Eu, de início, ao tratar desse texto, eu juro que eu tentei entendê-los. Eu falei: ah, Jesus, estudando profundamente o texto, eu falei: Senhor, mas poxa, eles vão louvar como? Eles vão estar alegres de que jeito? Não tem como, não tem como. Eles estavam no exílio. Senhor, no exílio a vontade que temos é de voltar para casa. No exílio o desejo do nosso coração é de voltarmos para o nosso lar. Eu amo Daniel, porque Daniel tem uma visão um pouquinho diferente desse negócio, desse mistério. A Bíblia diz que ele ora 3 vezes ao dia. Ele abre, imagina você, Daniel abrindo a janela para o ocidente e orando, olhando para Jerusalém. Ele ora 3 vezes ao dia, mas a oração dele é em dizer, em outras palavras: Senhor, eu estou aqui na Babilônia, mas eu sei que aqui não é o meu lugar. Eu sei que aqui não é o meu lugar. Mas isso não aconteceu com esses homens. Isso não aconteceu com eles. Provavelmente eram ou sacerdotes ou levitas, e de repente era cobrado deles uma palavra chamada adoração. Não dava para adorar, não dava para se alegrar. Ei, querido, vamos ser sinceros comigo e com você. Quando está tudo muito bem na tua vida, é fácil falar de Jesus. É fácil levantar a tua mão via esse culto e glorificar o nome do Senhor. Difícil é quando as coisas começam a apertar. Difícil é quando as coisas começam a dar errado. Difícil é quando tem tudo para dar certo e de repente a coisa não anda. E aí muitos te julgam, muitos dizem: ah, mas não estão na tua pele, nem estão no teu lugar.
E aí, querido, cabe a mim e a você aguardar no Senhor. Cabe a mim e a você esperar em Deus. Mas eu quero voltar para o texto. Eu quero ficar com esse versículo 3, que diz: pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos cânticos de Sião. Entoai alguns dos cânticos de Sião. Aí vem a resposta deles, e aí falando com o Senhor, em outras palavras: como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Como vamos adorar? Eu acredito que um fala com o outro: rapaz, como é que nós vamos adorar em terra estranha? Como que nós vamos adorar no meio dessa situação e no meio dessa batalha que estamos vivendo? De que jeito, de que maneira? Não tem como. E um entristecido contagiava o outro. Você já viu como é que é isso? Um que está triste contagia o outro, que contagia o outro, contagia o outro. Quando vê, está todo mundo sem esperança, sem motivação e sem vontade realmente de adorar a Deus. E eu confesso em dizer que eu tentei entendê-los. Eu tentei ir nessa dimensão desse texto. Eu tentei compreender o texto. Alguns vão declarar que esse texto é de alguém, de um autor egoísta, porque mais embaixo ele vai declarar a ruína da Babilônia, essa coisa toda. Mas não, esse texto se refere a um crente que está vivendo um momento tão difícil, que o que ele quer é ver o opositor dele cair por terra, e quer ver novamente a exaltação chegar. Só que ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como vai realizar essas coisas. E ele fica uma pergunta no versículo 4: como, porém, haveríamos de entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Segunda parte dessa mensagem: perdendo a vontade de adorar. Eu já te disse que provavelmente eles eram sacerdotes ou levitas. Em outras palavras, no coração deles era mais ou menos isso: esse não é o lugar certo, nem apropriado para cantar. Como vamos adorar a Deus aqui? O melhor que temos a fazer é pendurar a nossa harpa. O melhor que temos a fazer é pendurar o nosso instrumento. Aquilo que outrora era chamado para adoração, o melhor que temos a fazer é pendurar. Vamos pendurar, não tem como adorar. Mas como não tem como adorar? Não tem como adorar. Pendure. Cada um pegue a sua harpa e pendure ela. Cada um pegue. Não, a harpa está pesada, a coisa está difícil, eu estou triste, a beça, e acredito que de repente tinha um cabeça ali, e esse cabeça então vira e diz: ó, não tem adoração, não dá para adorar. Perderam a vontade de adorar. Em outras palavras, não é o lugar certo e nem apropriado. Ei, não vou, em outras palavras, dá uma impressão: não vou jogar pérolas aos porcos. Não tem como adorar. Eu já vi e acompanhei situações tão difíceis, querido. Tão difíceis. E que eu já disse aqui que marcou a minha vida. Tão difíceis. Dentre elas, das mais difíceis é fazer sepultamento de crianças. A dor é inatingível aos nossos olhos. Eu não conseguiria trocar de lugar com aquele papai ou com aquela mamãe. Dor terrível. E tu está naquele lugar e tu fica dizendo para Deus: Senhor, o que eu vou falar agora? Sou eu aqui o líder espiritual nesse lugar, o que vou dizer? Uma criança de 1 aninho e alguma coisa, e de repente uma TV 29 polegadas cai sobre a cabeça dessa criança, uma tragédia. Como tratar isso? De que maneira tratar essa situação? E eu ali naquele lugar disse: Deus, se tu não for comigo aqui, Senhor, eu não tenho nada, Deus, a fazer nesse lugar. Porque sou pai de 4 filhos e não consigo me ver nessa situação, Senhor. Era um momento de dor, era um momento de tristeza. Um momento que só quem passa conhece. E naquele momento tentaram levantar, ao invés de pessoas para consolar, pessoas para acusar.
em dizer para aquela mãe: olha, se você estivesse na presença do Senhor, e aí Deus me usou naquele lugar, ei, quem pode contender com o Criador? Quem pode decidir mudar a vontade de Deus? Quem determina o começo e o fim é o Senhor. Acaso poderíamos trocar de lugar com ela e sentir o que ela está sentindo? Acaso, se fosse um dos nossos filhos, qual seria a nossa reação? E as pessoas de uma a uma foram baixando as suas cabeças. E depois as pessoas da família viraram para mim para me contar: pastor, aquele momento o senhor foi usado por Deus, porque muitos só estavam esperando aquele momento de maior dor, que era o sepultamento, acontecer para cair na pele daquela mãe. Eu estou falando de dor, querido. Eu estou falando de momentos ao qual ou pelo qual você não tem motivo nenhum para sorrir. Eu estou dizendo de momentos que o teu coração está tão fragilizado que, se tu pudesse, você entra no recôndito e você fica ali, você não quer ouvir voz de ninguém. Você já viu mães que amam seus filhos, mas no momento tão difícil, até ouvir a voz dos seus filhos é difícil. É um momento triste, é um momento de amargura, é um momento de dor, é um momento ímpar. É um momento que só quem sabe, volto, repito, enfatizo, é quem passa. Eu era um pastor, ia ministrar sobre aquelas vidas que ali estavam, não pelo morto, mas ministraria sobre aquelas vidas, e de repente ia embora para minha casa ciente de que Deus estava cuidando dos meus filhos. E a dor? E a dor da mãe? Eu acredito que até no dia de hoje, aos dias de hoje, ela nunca conseguirá engolir ou digerir isso muito bem. Sim ou não? Há muitos e muitos anos atrás, de repente chega uma notícia de que uma das nossas irmãs da igreja que éramos havia perdido seu filho, havia falecido. E aí fomos para o sepultamento. Estava lá meu pastor. Estávamos aguardando o corpo chegar. De repente olhamos para o outro lado da rua e vimos o pai com o caixão nos braços. Sabe disso, aquilo marcou a minha vida. Aquilo talvez me fez ser mais humano, me fez, quando eu te vi naquele dia, eu falei: Jesus, que dor é essa que esse pai está sentindo? Abriram o caixão, e eu não estou trazendo lembrança para te trazer dor não, querido, do fundo da minha alma. E quando abriram o caixão, a mamãe da criança, esposa, pegava na mãozinha: meu filho, meu filho, meu filho. Eu estou te falando do momento difícil aí, os opressores, aqueles que te condenaram, aqueles que fizeram um pouco, viram para ti: eu quero ver tu adorar agora. Pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião, como porém, e aí vem a pergunta: como porém haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Melhor é pendurar os nossos instrumentos. Quantos talvez estejam nesse lugar com os instrumentos pendurados, com harpas penduradas nos salgueiros? Quantos talvez estejam nesse lugar com dons que falei hoje, que são irrevogáveis,
que Deus te deu pendurado. Ah, pastor, o que eu sofri, eu já não consigo nem mais me imaginar dentro de uma igreja fazer o que eu fazia. Eu não consigo mais olhar para mim mesmo e achar que eu tenho capacidade de fazer o que eu fazia. Ei, o dom é teu e é irrevogável. Se Deus mandou tu seguir, só Ele pode mandar tu parar. Se foi Ele quem te chamou, só Ele pode dizer: não quero mais te usar. O único capaz de pegar esse instrumento e pará-lo é o Senhor. É só Ele que pode fazer isso. Ei, nem esse direito nós temos. Toca no teu irmão e diz para ele: nós não temos nem o direito de parar. Terceira parte dessa mensagem. Eles esqueceram apenas de algumas coisas. Repita comigo: eles esqueceram apenas de algumas coisas. A primeira coisa, que Babilônia era só por um tempo. Toca no teu irmão e diz assim: Babilônia é só por um período. Toca no teu irmão e diz assim: tu não vai morrer nesse lugar. Diz para ele: tu não vai morrer nessa situação. Eles haviam esquecido, são três coisas que eu preciso falar aqui. A primeira, a Babilônia era só por um tempo. Eles haviam esquecido que Jeremias havia dito que eles iriam voltar. Que era só um tempo. E mais, os que estavam sendo levados cativos eram privilegiados, porque os que ficaram, muitos deles haviam morrido. Dê-me a tua atenção. Se você se perder nas pessoas que andam, você vai perder a mensagem. Olha para o pastor. Era um período. Jeremias deixou muito claro que eles iriam voltar. Sabe o que significa isso? Que às vezes o teu Deus tem mais expectativa no teu retorno a pegar novamente o teu instrumento no salgueiro do que você. O teu Deus tem mais expectativa de que tu volte novamente a adorá-lo. Ele tem mais expectativa do que eu. Olhando para mim mesmo, vou dizer: ah, Senhor, não tem jeito, não há solução, não tem mais como, não tem mais o que fazer. Mas Deus não vê dessa maneira. Ei, tu ainda irás voltar, tu ainda irás me adorar, tu ainda irás fazer com que esse instrumento entoe cânticos e hinos de louvor a mim. O Senhor tem expectativas boas a teu respeito, crente. Primeiro, Babilônia era só por um tempo. Segunda coisa, nos momentos mais difíceis, eram justamente os momentos de adorar. Eles haviam esquecido isso. Nos momentos mais difíceis, são os momentos que a tua oração, querido, não faz escala. Não passa. Ninguém atrapalha. A tua oração, nos momentos mais difíceis, ela tem um acesso direto ao céu. E do alto
Deus olha para tudo isso, se compadece de ti, e a resposta é imediata a teu favor. No mínimo, com um consolador. No mínimo, enviando para a tua vida e para a minha o consolador. A resposta, ela é imediata. Terceira, eles esqueceram que no Antigo Testamento, nos momentos mais difíceis, o Senhor dá ordem para Josué: vai lá, rodeai a cidade 7 vezes. E na 7ª vez, em outras palavras, entrega aí uma trombeta na mão de cada sacerdote. E no momento certo, mande eles tocarem a trombeta. E manda o povo gritar. Enquanto isso estiver acontecendo, eis que vou fazer essas muralhas ruírem. Lembrando você, as muralhas possuíam 2 muros. Possuía o muro interno e o muro externo. Eram 2 muros. Por mais que o inimigo passasse pelo primeiro muro, ele não conseguia passar pelo segundo. Significa dizer que Deus, quando manda tocarem as trombetas, o Senhor faz ruir aquilo que humanamente falando era impossível. Deus vira para você e diz para mim, fala contigo, que no pior momento da tua vida, Ele conhece, mas se tu adorar, tu facilita o agir de Deus. Se tu adorar, as coisas começam a se movimentar no mundo espiritual. Se tu adorar, muralhas que tu não irás conseguir transpor, o Senhor do alto manda derribar a teu favor. Ele não podia esquecer de Josafá. Josafá muito triste. Os opressores estão ali tentando de todas as maneiras. E ele, naquele exato momento, se sente abatido. Busca o Senhor. Senhor, o que eu vou fazer agora? Os meus inimigos estão vindo, eu não tenho mais nada para fazer, eu vou ser abatido. O povo será abatido. Aí de repente entra o Senhor e diz: Josafá, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Simplesmente entra na posição de combate e me adore. Nos piores momentos da minha vida e da tua, Deus quer de mim e de você uma adoração. Eu tentei te fazer entender que o momento aqui era um momento difícil. Eu tentei te fazer entender que o momento era um momento doloroso. Eu tentei te fazer entender que como que eles vão entoar louvores, canções no momento, num lugar que não era a terra deles. Mas eu hoje, agora, eu quero te fazer compreender o que Paulo viveu naquela prisão. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão naquela prisão. Estão sendo açoitados. Mas por volta da meia-noite, Paulo toma então um cuidado de ouvir a voz do Espírito Santo. E eu acredito que o Espírito Santo virava para Paulo e dizia: Paulo, simplesmente me adore. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: no pior momento da tua vida, adore ao Senhor. Paulo, simplesmente me adore. E Paulo, solícito, entendeu o que Deus queria. E de repente, em meio a toda aquela destruição, sendo açoitado, cativo, preso numa masmorra, num cárcere, mesmo assim Paulo e Silas começaram a adorar naquele lugar. E a Bíblia diz que em meio à adoração de Paulo e Silas, houve um terremoto, querido. Houve um terremoto no mundo espiritual, e que tomou posse naquele lugar ali. As cadeias foram abertas, os grilhões se arrebentaram. Sabe por quê? Há poder na tua adoração. Em meio a tudo isso que tu está vivendo, ei, não cale a tua boca, ei, não dê uma de coitadinho, adore ao Senhor, porque tu tem um Deus que ouve o teu clamor e responde de imediato.
Quarta e última parte da mensagem. Nunca deixe de sonhar. Toca no teu irmão e diz assim: nunca deixe de sonhar. O que te fez parar de sonhar? O que te fez parar de sonhar? Diz. Críticas, decepções, frustrações, desilusões, medo de arriscar. Ah, pastor, eu já estive na igreja parecida com essa. Começa bem, mas daqui a pouco, pastor, é tudo igual. A diferença está no braço que levanta e adora o Senhor, querido. A diferença é você. Nunca deixe de sonhar. Um povo destituído de sonhos só porque estava cativo? Como é que está a tua vida? E por esse motivo você parou de sonhar? Como é que está você? E por esse motivo você não quer mais sonhar? Como é que está? Porque você está cativo? Será que você não ouviu Deus virar para você e falar que isso é só um período? Que tudo isso vai acabar? E que daqui a pouco você vai estar glorificando o seu nome, exaltando o seu nome? Será que tu não tem menção de quando Abacuque, ele decide então, lá no capítulo 3, versículo de número 17... ele decide dizer: ainda que a figueira não floresça, minta o produto da oliveira, nos currais não haja gado. Eu não estou falando fora de ordem aí. Todavia eu me alegro no Senhor. Haja o que houver, toca na pessoa do teu lado, olha nos olhos dela e diz: você foi criado à imagem e semelhança de Deus, como adorador. Então não cale a tua boca. Cada vez que Deus quer realizar algo através de nós, Ele primeiro gera um sonho no nosso coração. Sabia? Sabia disso? Toca no teu irmão e diz assim: Deus não fará nada sem antes revelar você. Vê se tem condição de colocar aí para mim. Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Vou repetir para você. E se tu estiver procurando aí no texto, que você possa decorar isso. Deus não fará nada sem que primeiro revele-se a mim. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos profetas e aos servos e seus profetas. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo? Primeiro Ele revela para você. Primeiro Ele começa a colocar no teu coração um desejo muito grande. Ele primeiro trabalha no teu coração. E aí quando Ele trabalha, Ele faz realizar para mostrar para você que Ele é Deus. Significa dizer: nunca deixe de sonhar, querido. Nunca, nunca. Toca mais uma vez a pessoa do teu lado e diz isso para ela só mais uma vez: nunca deixe de sonhar. Nunca.
A Bíblia fala também, através de um dos profetas menores, através de Joel, lá no capítulo 2, versículo de número 28. E diz assim: e acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. A Bíblia diz que até os velhos sonharão. Ei, eu não sei como é que tu está se achando, em que idade tu está se achando. Eu não sei se tu acha que o mundo acabou, que a coisa se perdeu, que não tem mais jeito, que tu não tem mais motivo para viver. Mas eu quero te dizer que vem uma profecia a se cumprir na minha vida e na tua, de que os nossos velhos sonharão. E não estou chamando ninguém de velho não, querido. O que eu estou dizendo é que se isso acontece com pessoas com uma idade maior, o que não irá acontecer contigo? Nunca deixe de sonhar. Creia. Siga em frente. E eu encerro. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Sabe o que hoje Deus vira para você? Hoje é noite de você virar para esse salgueiro, para essa árvore, e dizer assim: ei, você não vai ficar com o instrumento que Deus me deu para adorar. Hoje é noite de nós pegarmos, pode vir, entenda. Hoje é noite de nós pegarmos os nossos instrumentos novamente. Hoje é noite de nós tomarmos posse daquilo que é nosso. Hoje é noite de nós tomarmos posse daquilo que Deus me deu, que Deus te deu e que é irrevogável. Olha para o pastor. A Bíblia fala em Gênesis, lá no capítulo 26, versículo 1. Isaac queria descer ao Egito, e o Senhor vira para ele e diz assim: não desças ao Egito, permaneça na terra que eu te disser, porque aí é que eu vou te abençoar. Permaneça aí, não desças ao Egito. Sabe, se tu pensou em desistir, Deus hoje vira para mim e para ti e diz assim: não é tempo de você desistir, é tempo de você pegar novamente o instrumento que Deus te deu. É tempo de você colocar a mão. Ei, alguns de vocês pensam que o instrumento agora está na mão de outro. Deus manda te surpreender e manda te dizer o seguinte: ei, isso é irrevogável, esse instrumento é teu. Deus quer usar você, ninguém pode tocar. Eu acredito no mundo e na esfera espiritual, e estou aqui viajando junto comigo e contigo. Eu acredito que os anjos do Senhor, Deus dá ordem, diz o seguinte hoje para mim e para ti: ei, será que esses instrumentos estão prontos para serem tocados? Então Deus dá ordem aos anjos para que prepare os instrumentos, para que possa lustrar esses instrumentos e para que possa estar apontando para você. Ei, é você que vai ter que ir nesse salgueiro, é você que vai ter que pegar o teu instrumento, é você que vai ter que tomar posse daquilo que Deus te deu, a posição que Deus te colocou. Só Ele pode te tirar. E hoje Deus quer que tu tome posse do instrumento que é teu. É teu, é um instrumento de adoração, é um instrumento que Deus te deu. E se você assim crê, que você possa se colocar de pé no teu lugar. Hoje é noite. Hoje é noite. Repita comigo: hoje é noite. Mais uma vez, hoje é noite. De eu pegar a minha harpa no salgueiro. Você pode ir numa questão de fé com teus olhos fechados. Você pode estender uma das tuas mãos, como se você estivesse pegando a tua harpa no salgueiro.
Ei, o que é teu, Deus está te devolvendo hoje. O que é teu, o Senhor está te dando, está entregando nas tuas mãos. Então, em nome de Jesus, pega a tua harpa do salgueiro. Essa tristeza não vai te parar. Essa decepção não vai te parar. Essa amargura não vai te parar. Então que você possa adorar a Deus em todas as situações. Em todas as situações. Pega a tua harpa, pega o que é teu. Pega o que é teu em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor. Oh meu Deus, vidas aqui, Deus, voltam a te adorar a partir de hoje, Deus. Voltam a te adorar a partir de hoje, Senhor. Oh meu Pai, Senhor, ainda, Deus, que esteja no cativeiro, eles vão te adorar, Deus. Eles vão te adorar. Eu queria que você cantasse esse louvor com o fundo do fundo da tua alma. Deus te chama hoje pelo teu nome. Noite sem luar, maravilha está, mas aqui estou pronto pra te adorar. Vento a soprar, maravilha está, mas aqui estou pronto pra te adorar. Não importam as circunstâncias, nada vai me calar. Não importam se as bênçãos não me alcançarem, nada vai me calar. Fecha o céu, cerca o mar, ainda assim vou te adorar. Posso ir pra fornalha, não te negarei. Podem me aprisionar, mas te louvarei. Se o dia não chegar, tudo me levar, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Diga, não importa. Não importa as circunstâncias, nada. Não importam se as bênçãos não me alcançarem, nada.
que houver, haja o que houver, seja o que for, bendito é o teu nome. bendito, bendito. Posso ir pra fornalha, podem me aprisionar, se o dia mal chegar, tudo me levar, o Senhor me der.